Marcos 10, 46 a 52. Eu farei a leitura aqui, os irmãos acompanhem com diligência. Diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Celeste, que texto maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo, se compadecendo de um cego e mendigo. Nós somos cegos e mendigos, por isso se compadece de nós nessa noite. Que o Filho de Davi demonstre a mesma compaixão que fez para com o servo, para conosco nessa noite. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor abra o nosso coração para conhecer o Filho de Davi e o seguir, que o Senhor perdoe o nosso pecado e nos dê a verdadeira fé salvadora, e que, assim como Cristo foi glorificado nesse evento miraculoso, hoje, na pregação do Evangelho, muitos anos depois, através dos olhos da fé, vejamos a Cristo e Ele também seja glorificado nas nossas vidas. Ó Deus, me ajude a ser fiel na pregação desse texto e ajude os meus irmãos com fidelidade ouvirem a pregação desse texto. Afasta de nós o cansaço, a mente turvada, o dispersar por conta dos interesses mundanos, e que agora nosso coração santifique a Tua palavra, isto é, separe-a para a aplicação espiritual em relação às nossas vidas, gerando em nós salvação, crescimento na graça, confrontação do pecado, isto é, edificação espiritual. Ó Senhor, nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Meus irmãos, antes da gente entrar no contexto e no texto, esse trecho das Escrituras ilustra muito bem aquele ditado popular, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Exatamente. Nós vamos ver hoje que há coisa pior do que a cegueira física. E eu não estou desprezando a cegueira física. Se você chegar na sua casa, fechar todas as cortinas, apagar todas as luzes e se vendar, você vai ver o quão ruim é ser cego. É horrível. No entanto, há uma coisa pior: ser cego espiritual. E há uma coisa muito melhor do que enxergar de maneira física: é enxergar com os olhos da alma. E é justamente isso que esse trecho das Escrituras fecha o capítulo 10 de Marcos. Porque, como nós vimos, o capítulo 10 de Marcos começa com controvérsias entre Jesus e os judeus acerca do casamento, e depois uma controvérsia de Jesus com os discípulos
que impediam as crianças de vir a ele. Depois desses dois eventos, nós vemos que os discípulos, eles vão degringolando no sentido espiritual. Eles se deparam com um jovem rico, que eles achavam que era o merecedor das bênçãos de Deus. Afinal, eles disseram: olha, se esse homem Jesus não é salvo, quem pode ser salvo? Então eles acreditavam que o homem rico era um homem abençoado, e eles queriam ser como aquele homem abençoado, uma vez que eles discutiam sobre quem era o maior, e não só discutiam, mas como também eles pediram a Jesus para serem os maiores. Jesus então tem que mostrar para eles que ele era o exemplo máximo de alguém que veio servir. Então, digamos assim, esse trecho ele fecha resumindo esse capítulo, e uma grande sessão que começou lá em Marcos 8 e que fecha agora, que é a sessão do ministério itinerante de Jesus. Lá em Marcos 8, quando Jesus começou a caminhada para Jerusalém, diz que ele se pôs no caminho, e aqui de novo ele está no caminho, ou seja, essa grande sessão, ela é fechada com esse texto, mostrando para nós algumas lições importantes, sobre Jesus vir servir, e essa é uma ilustração perfeita de que o Filho do Homem veio servir. Além disso, sobre a cegueira espiritual dos discípulos. A história desse cego está aqui para nos mostrar que os cegos de verdade eram os discípulos. Eram eles que não estavam enxergando. Eles queriam grandeza, eles queriam reinar, eles não queriam servir, e eles não queriam entender que Jesus veio morrer para ter compaixão. Então o cego aqui nos ensina uma lição importante, que os discípulos não queriam ver. O cego vê mais do que eles. Qual a lição importante? Que nós precisamos que Jesus nos mostre sua misericórdia, seu amor. Que é isso que a gente tem que querer, não a grandeza desse mundo, não as coisas belas que nos fascinam, mas o que a gente precisa querer de verdade é a misericórdia. O que a gente precisa enxergar de verdade é que Jesus veio servir e morrer por nós, que Jesus por isso então é o verdadeiro Salvador. Então, tendo isso em vista, o que esse texto aqui nos ensina? Qual é a grande ideia dele? Ou seja, o que resume esses versículos? Jesus, o filho de Davi, é o Salvador, e o que mais precisamos é da sua misericórdia. Jesus, o filho de Davi, é o Salvador, e o que mais precisamos é a sua misericórdia. Vejamos isso. Diz o verso 46: e foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó junto com os discípulos, havia no caminho um cego, que é apelidado de Bartimeu. Aqui, meus irmãos, antes de expor esse texto e aplicá-lo, é importante que nós façamos algo em prol da unidade das Escrituras e da veracidade das Escrituras. Por quê? Quando nós lemos este relato nos evangelhos sinóticos, ou seja, em Mateus e Lucas, há aparentes discrepâncias. Por exemplo, Lucas disse que essa cura aconteceu quando Jesus entrava em Jericó e não saía de Jericó. Além disso, Mateus nos diz que havia 2 cegos e não um. Então, como resolver isso se eles estão contando a mesma história? Simples. A primeira parte que nós vamos fazer para resolver esse dilema é entender um pouco do contexto geográfico de onde Jesus está. No século I, havia 2 cidades de Jericó. A primeira cidade é aquela cidade a qual Josué, filho de Num, destruiu ao entrar na terra prometida. Lembra do evento em que ele circunda a cidade de Jericó e as muralhas caem e as pessoas são mortas? Aquela cidade foi destruída, mas quando a gente lê no livro dos Reis,
um homem a reconstruiu a custo do seu filho primogênito e do seu último filho, como Josué tinha amaldiçoado a pessoa que reconstruísse. Essa cidade que foi reconstruída na época dos reis de Israel, ela mais uma vez foi destruída pelas invasões. Ela existia nos tempos de Jesus, era uma cidade que tinha o seu arredor povoado, mas era ruínas, era uma cidade em pedaços. Sabe aquelas cidades do Velho Oeste, que a gente vê aquelas plantinhas passando lá e tem pouca gente morando? Isso. Pois bem, Herodes o Grande, aquele mesmo que tentou matar Jesus, esse também construiu uma cidade chamada Jericó, ficava ao sul. Só que essa cidade que ele construiu e que também nomeou de Jericó, era uma cidade onde ficava o palácio dele de inverno. Era uma cidade bela, ornada de jardins suntuosos, anfiteatros, residências e mais, palmeiras. Diz os historiadores que naquela época de Jesus, quando o vento batia naquelas palmeiras que ele mandou colocar lá, parecia o cabelo das mulheres ondulando aos ventos, e aquele cheiro gostoso das palmeiras e dos jardins, ele pairava no ar. Então era uma cidade belíssima. Com isso, o que a gente pode aqui deduzir? Quando Lucas diz que Jesus estava entrando e Marcos diz que ele estava saindo, a cura foi realizada no meio das duas cidades de Jericó. Então Jesus estava saindo de uma e entrando na outra. Então o primeiro problema nosso aqui foi resolvido, e isso é importante, e é importante que você grave isso. O segundo problema é que Mateus nos disse que havia 2 homens. Ora, Mateus já havia feito isso também na cura do gadareno. Lembra lá do gadareno em Marcos 5, que Jesus expulsou uma legião de demônios dele? Mateus também disse que havia 2 homens. Marcos e Lucas registram um. Às vezes, os evangelistas, eles registravam, por exemplo, 1 e não 2, por uma pessoa ser conhecida. Igual aqui, ele deu, por exemplo, o endereço desse sujeito, né? Ele é quem, esse mendigo? Ele é Bartimeu, ou seja, ele é filho de Timeu, provavelmente alguém conhecido. Marcos faz isso, por exemplo, quando Simão Cirineu, e aí ele fala, pai de Alexandre e Rufo, carregou a cruz de Jesus, ou seja, era uma pessoa conhecida do público dele. Então ele faz questão de quê? De colocar aquela pessoa, acrescentar aquela pessoa, falar mais sobre ela. Então havia 2 cegos, só que aqui nós temos a história só de um. Por que motivo? Talvez por ele ser conhecido, talvez por ele ter falado e o outro ter ficado calado. A gente não sabe o motivo exato, mas se havia 2, havia 1. O que seria errado se Marcos falasse que só tinha 1, e ele não fala isso, e Lucas falasse que só tinha 1, e Mateus falasse que tinha 2, certo? Então, resolvido o problema aqui, o que esse primeiro versículo quer nos ensinar? Primeira coisa, diz que Jesus estava ali em Jericó, e isso é importante, porque Jericó é o último ponto de parada para abastecer tanto o físico, né, quanto o descanso em relação a ir para Jerusalém. Então Jesus aqui está na última parada, na grande marcha dele e da numerosa multidão até Jerusalém, até a Páscoa, a semana da Páscoa. Então Jesus está aqui, digamos, no penúltimo estágio do ministério dele, até chegar a fatídica semana em que ele morreria. Então o caminho está acabando, Jesus está indo fazer aquilo que ele foi chamado. Em segundo lugar, nós vemos que tem uma multidão aqui junto com Jesus, e essa multidão, ela tanto estava seguindo Jesus, quanto ela estava indo para a Páscoa. Era o momento daquele povo ir para a Páscoa e cultuar a Deus. E é interessante porque era uma multidão que morava em Jericó. Havia na época muitos turnos lá no templo, e boa parte dos sacerdotes moravam em Jericó, e eles iam e voltavam de Jericó para Jerusalém para servir a Deus. Então sim, havia uma população grande ali, havia uma passagem de numerosa multidão que ia até Jerusalém para a festa da Páscoa, e então Jesus está no meio dessa muvuca, por assim dizer.
E isso é importante por quê? Porque Marcos então mostra para a gente um cenário que é desfavorável para a cura, para Jesus fazer alguma coisa, porque no meio de um monte de gente cantando salmos de romagem, falando uns com os outros, querendo ouvir Jesus, conversar com Jesus, matar sua curiosidade em relação a Jesus, nós temos à beira do caminho um cego, mendigo, que precisa da ajuda de Jesus. E aí é interessante, porque ele está à beira do caminho, e isso aqui, meus irmãos, é significativo, porque esse homem ele não podia ir a Jerusalém adorar a Deus, ele não podia fazer essa peregrinação. Como é que um cego vai para Jerusalém adorar a Deus? Ele já era um homem adulto, o texto não menciona seus pais, seus amigos, e por ser mendigo, né? Mendigo geralmente não tem amigo, né? Você já viu algum de nós que é amigo de mendigo? Mendigo tem companheiro de droga, companheiro de esmola, né? Mas amigo é outra história. Então quem levaria esse homem para a adoração? Então era um homem que estava afastado da adoração oficial, e com agravantes, porque diz que ele era cego, mendigo, cego, então ele não conseguia ver, e ele não conseguia trabalhar. Naquela época não existia empregos como os de hoje, né? E nem existia linguagem de braille e coisas do tipo para as pessoas produzirem alguma coisa. Então geralmente naquela época, a pessoa que tinha um problema físico, o que ela ia fazer? Ser mendigo. E veja, este é o único, ou a única exceção da lei para o não trabalhar. A mendicância ela era justificada, entre aspas, para uma pessoa que não conseguia trabalhar naquela época. De outra sorte, como Paulo disse lá aos irmãos em Tessalônica, aquele que não quer trabalhar também não coma. Então, esses casos eram os únicos casos pela lei de Deus que as pessoas podiam ser mendigos. E eles então contavam com o quê? A benevolência. Então veja que nós temos um cenário de um homem que depende da benevolência dos seres humanos, através da providência de Deus, de alguém ajudá-lo, sustentá-lo, dar a ele o mínimo da sua subsistência. E disso nós tiramos lições importantes. Uma lição que a gente deve tirar disso é que na providência de Deus nós devemos ser ajuda para aqueles que realmente não têm condição nenhuma de produzir o seu sustento. Eu sei que isso no nosso país e na nossa cultura hoje é mais raro do que naquela época, mas ainda existem esse tipo de pessoas que dependem totalmente de outros. E meus irmãos, nós crentes somos chamados a ser essa mão benevolente de Deus para essas pessoas. Por isso nós deveríamos planejar a nossa vida e o nosso gasto financeiro de maneira que sempre a gente tenha alguma coisinha para ajudar o necessitado, que de fato é necessitado, não o vagabundo, como a gente já aprendeu, mas o necessitado. Ou seja, esse tipo de gente é aquela pessoa adequada à caridade, e esse tipo de gente é que nós devemos ajudá-las também, de maneira com que elas não fiquem à beira do caminho, que nós mostremos a elas o caminho do Senhor. Nós devemos investir nesse tipo de pessoas para iluminá-las com os olhos do Evangelho, com a palavra de Deus, para não deixá-las à margem da vida, à margem da sociedade. E é interessante que a igreja faz muito pouco em relação a isso, àqueles que realmente precisam de ajuda, aqueles que realmente estão à margem da religião verdadeira, à margem da sociedade, nós fazemos muito pouco. E veja então que esse homem, por fim, numa última lição que nós tiramos aqui, esse homem é o retrato da humanidade sem Jesus. Como é a humanidade sem Jesus? Cega e mendiga, uma humanidade perdida. Tristemente, essa é a realidade de muitas igrejas. Jesus, ao enviar as 7 cartas às igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, a uma dessas igrejas ele diz: vocês não sabem que vocês são pobres, cegos e nus. Ou seja, infelizmente, esse homem é a realidade de muitas pessoas
no nosso mundo, mas de muitas igrejas que são cegas e são mendigas diante de Jesus por não estarem de acordo com a sua palavra, viverem à margem da verdadeira religião. Mas, graças a Deus, a história não acaba aqui, nesse cenário terrível. Diz o verso 27, aquele homem, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse homem era cego, mas graças a Deus ele conseguia ouvir. E ele ouviu que Jesus estava passando junto com a multidão. E agora esse cenário todo que eu descrevi traz para você a dramaticidade do que está acontecendo, porque essa multidão está correndo aqui para Jerusalém com pressa, cantando salmos de romagem, falando uns com os outros, tentando ouvir Jesus. Então, meus irmãos, era uma verdadeira celeuma. Imagine ouvir o que está acontecendo ali com clareza. Eu vou fazer uma ilustração aqui simples. Imagine você, minha irmã, dona de casa, com seus filhos pequenos, 2, 3, e o seu marido, todos eles falando ao mesmo tempo, o telefone tocando com o telemarketing, a panela de pressão fazendo apitando lá. Você conseguiria ouvir alguma coisa direito? Não. Agora imagina um homem no meio de uma multidão muito maior, cantando, falando, passando, fazendo barulho de pés, e aquele homem ouve que Jesus está passando ali. Ouvidos atentos. E veja que nós vamos observar aqui que, apesar dele não enxergar com os olhos físicos, essa frase dele, filho de Davi, tem compaixão de mim, mostra que esse homem, por aquilo que ele ouviu de Jesus, ele enxerga com os olhos da alma. Por quê? Esse homem chama Jesus de filho de Davi. Isso é significativo. Por que isso é significativo? Filho de Davi era um título nos tempos de Jesus messiânico. Era uma expressão usada tanto nas escrituras aplicada ao Messias, quanto na literatura extra-bíblica, ou seja, dos textos não canônicos. O 17º Salmo de Salomão, gente, não é Salmo de Salomão de verdade, eu só chamava assim, dizia que o Messias era o filho de Davi. Por quê? Estas pessoas, eles pegaram aquilo que o Antigo Testamento dizia e interpretaram que o Messias seria o filho de Davi. Quais textos? Salmo 2, verso 12: beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. Beijai o filho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Salmo 110, 1: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos pés. Esse texto do Salmo 110 que Davi escreve, ele está falando sobre o filho dele. Por que nós podemos dizer que ele está falando sobre o filho dele? O próprio Jesus ensinou, aplicou e interpretou assim. Lá em Lucas 20, 41 a 44, Jesus diz assim: Jesus perguntou: como podem dizer que Cristo é o filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor. Como pode ser ele seu filho? Então Jesus está ensinando o quê? Aquele salmo, ainda que ele não fala que o Messias é filho de Davi no sentido literal, Davi entendia, e o povo de Deus entendeu corretamente, que o Senhor ali que falava do Yahvé encarnado era o filho de Davi. Então, juntando esses textos com a literatura extra-bíblica, Bartimeu está literalmente chamando Jesus de quê? Deus que é o Messias, o Deus que é Salvador. Então veja, esse homem enxerga com os olhos humanos? Não, mas ele enxerga com os olhos da fé, uma fé baseada na Bíblia e naquilo que o povo de Deus interpreta corretamente da Bíblia. E aqui a gente aprende muito sobre a fé salvadora, né? A fé salvadora
crê no Jesus da Bíblia, e crê no Jesus conforme ele é apresentado e interpretado corretamente por meio da Bíblia. E veja, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Aquele homem, ele não viu Jesus fazer sinal algum, ele nunca viu Jesus fazer os seus milagres de multiplicação de pães e peixes, ele nunca viu Jesus transformar água em vinho, ele nunca viu Jesus curando Lázaro e ressuscitando Lázaro do seu túmulo, ele nunca viu, por exemplo, Jesus abrindo os olhos de outros cegos, curando leprosos. Ele nunca viu isso, mas ele ouviu sobre isso, e no simples ouvir dos fatos do Evangelho, ele creu. E aí ele ilustra aquilo que Jesus falou para Tomé: mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. E toda a fé evangélica dos nossos dias é bem-aventurada como a fé do cego, porque nós não vimos Jesus, mas nós cremos no Jesus da Bíblia, nos fatos do Jesus que está aqui escriturado nas Escrituras. E veja que coisa interessante, ele então faz um grande contraste com os escribas fariseus, com Anás, Caifás e religiosos dos dias dele, que viram tudo o que Jesus fez e não creram. E ele faz um contraste com os apóstolos, que não queriam ouvir de um Jesus que ia para Jerusalém morrer e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, quem é o cego aqui? Todos os outros, menos esse. E quem é aquele que enxerga? É o que é cego. Agora a gente consegue entender todo o contexto. Bartimeu, filho de Timeu, tinha a fé salvadora, a fé que Paulo diz: assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou como diz outra versão, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a verdadeira fé. Por isso, meus irmãos, a verdadeira fé, ela é baseada em fatos. Por isso a verdadeira fé é baseada no conhecimento que a gente tem do Cristo das Escrituras. Não existe verdadeira fé sem o conhecimento do Cristo das Escrituras. Não existe. E veja que esse homem então, com o mero narrar dos fatos, com tudo aquilo que ele ouviu, o Espírito Santo, por tudo isso produziu a fé salvífica, e ele, com os olhos da fé, ele vê o Senhor Jesus. E ele então faz um grande contraste também com um jovem rico, que esteve diante de Jesus e não entendeu que ele precisava da misericórdia de Jesus, porque é justamente isso que o cego está pedindo: tem compaixão de mim. Veja, ele pediu o que? Compaixão. O jovem rico pede o que? Me ensina, Jesus, o que eu preciso fazer para comprar a minha salvação. Veja que grande diferença entre um e outro. Um que não tinha a fé salvífica, para outro que entendeu: eu preciso completamente da misericórdia de Jesus. E aí veja, quem é o rico da história? O mendigo. E quem é o pobre da história? O rico que não tinha Jesus. Que grande contraste, não é? Pena que os crentes estão querendo ser ricos com dinheiro no bolso e pobres de Jesus. Estão querendo ser mendigos espirituais e vestir-se pomposamente. Pena para nós. Nos tornamos Anás, Caifás e os demais escribas e fariseus. E veja então que esse cego está gritando: tem compaixão de mim. E como se não fosse coisa de só menos importante ter uma multidão atrapalhando, a multidão atrapalha ainda mais, diz: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. É interessante que quando esse homem começou a gritar: Senhor, tenha misericórdia, as pessoas que estavam ao seu redor, em vez de auxiliá-lo, levá-lo a Cristo e mostrar para ele Jesus com a sua compaixão, o que eles fazem? Tentam silenciar esse homem.
É interessante que Jesus tinha também antes alcançado Zaqueu, que nessa mesma circunstância teve que fazer o que para se desvencilhar da multidão? Subir numa árvore para ver Jesus. Muitas vezes a multidão nos atrapalha de conhecer Jesus. A multidão quer nos silenciar em relação ao verdadeiro Cristo e sua palavra. E é justamente isso que essa multidão quer fazer com esse indigente, com esse cego. Eles não querem que Jesus dê atenção, que esse homem não é digno de Jesus. Sabe as pessoas que não são dignas de Jesus? Aquelas que acham que não precisam de Jesus. Todos os outros, independentemente da situação em que elas estão, se elas entendem que elas precisam de Jesus, elas são dignas de Jesus. Mas nós não achamos assim. Tanto que quando entra um pobre andrajoso na nossa igreja, a gente fica distante, não é? Tanto que quando entra um homossexual vestido a caráter, a gente torce o nariz, não é? Como se eu e você, nós não precisássemos de Jesus tanto quanto ele. Nossa hipocrisia é tremenda. Então aqui, a multidão tenta calar esse homem, faz de tudo para ele não chegar a Jesus. E essa multidão, ela ilustra bem o que é o diabo e o mundo tentando abafar a fé das pessoas. Lembre-se, nós estamos pregando Marcos. Em Marcos 4, a fé é abafada por quem? Pelo mundo, pelo diabo. Então as fascinações das riquezas, as filosofias mundanas, os prazeres do pecado, tudo isso tenta fazer o quê? Abafar a voz de Cristo na palavra. Tenta fazer com que a semente da palavra seja morta nos nossos corações. Mas isso dá certo em que tipo de solo? No falso solo. No solo verdadeiro, no solo de um eleito de Deus, isso é impossível. Por isso que esse cego representa o verdadeiro discípulo, porque ele vê em Cristo o motivo de persistir. Bartimeu não se intimidou com toda a voz contrária, aquele vozearia o contrário a ele. Ele não desistiu de clamar a Jesus, de chamá-lo. Ele continuou gritando cada vez mais com santa determinação sobre a misericórdia de Jesus, porque ele sabia da necessidade de Jesus, e ele sabia que Jesus era o único que podia fazer alguma coisa pela sua vida. Por isso esse homem, ele tem, como disse um pregador, uma insubornável persistência. Nada podia fazê-lo parar em relação a clamar a Jesus. Nada podia desviar o foco dele do pedido que ele tinha para Jesus. Ele estava determinado a seguir o Mestre, determinado a estar com Jesus, mesmo que todo o resto fosse contrário a ele. E aí eu pergunto, irmão, você tem agido assim nas circunstâncias da vida? Você tem sido insubornável em relação às coisas da vida que querem impedir de seguir, servir e estar com Jesus? Ou qualquer coisinha lhe tira da sua devocional, do culto, da pregação, da oração? Como tem sido a sua atitude? Do cego ou da multidão? Quem é você nessa história? E veja como esse homem representa o verdadeiro discípulo, não só pela sua persistência, mas por aquilo que ele pede: misericórdia. Ele não pede: Senhor Deus, eu mereço coisas boas, me dê. Senhor, o Senhor tem que me fazer feliz, faça isso. Esse homem entende o quê? Que a verdadeira fé é humilde, que a verdadeira fé não merece favor algum de Deus, que a verdadeira fé, ela sempre vai apelar para a misericórdia de Deus. Pessoas que são verdadeiros eleitos, crentes, elas entendem, elas não podem nada diante de Deus, elas são mendigas diante de Deus,
Por isso os puritanos comparavam os verdadeiros crentes aos mendigos. O que um mendigo pode fazer? Só estender as mãos. O que os crentes verdadeiros podem fazer? Só estender as mãos buscando misericórdia. Misericórdia. Eles sempre vão saber, nunca a bondade, a graça, a misericórdia vai ser merecida na nossa vida. E veja então que esse homem é um contraste em relação aos apóstolos, porque os apóstolos, quando ouviram de Jesus que quem deixasse tudo e o seguisse teria um tesouro no céu, o que os apóstolos fizeram em seguida? E nós, Senhor, nós deixamos tudo. Ou seja, os apóstolos acreditavam na meritocracia do reino. Nós merecemos, o Senhor tem que nos dar. Nós deixamos tudo, agora é a sua vez de fazer. Cadê o tesouro? Esse homem, mendigo e cego, entende sua posição diante de Deus. Ele é mendigo e cego diante de Deus. Ele é pecador, ele é miserável e não tem qualquer direito diante de Deus. Esses dias a gente estava brincando aí, né, de dar parabéns para o irmão, falando assim, que Deus te deu o que você mereça, né? Deus nos livre disso. Se Deus me der o que eu mereço, eu vou para o inferno. Essa é a grande tônica que todo verdadeiro crente tem que aprender. Por isso a fé verdadeira é humilde, e é aos humildes que o Senhor concede graça, e os soberbos Ele os vê de longe. O humilde, ele sabe, eu não posso negociar com Deus, eu não tenho nada para dar para Deus. A única coisa que eu posso fazer é falar, tem misericórdia de mim. Verso 49, parou Jesus e disse, chamai-o. Meus irmãos, parou Jesus deveria nos levar a dar pulos de alegria. Por quê? Nessa caminhada de Jesus até Jerusalém, como eu já disse aqui para os irmãos expondo Marcos, havia algo tão marcante, decisivo no semblante de Jesus, que era notório que ele estava com pressa para ir para Jerusalém. Quando a gente lê o relato da caminhada de Jesus para Jerusalém em Lucas, nós vemos que os samaritanos nem quiseram receber Jesus, porque eles viram no rosto de Jesus a decisão intrépida dele de ir para Jerusalém. Eles viram alguma coisa no rosto de Jesus. Então Jesus estava caminhando aqui e nada conseguia detê-lo, nada conseguia fazer ele diminuir o passo. Ele estava caminhando célere, com pressa, determinado para Jerusalém, até que ele ouviu um homem gritando, tenha compaixão de mim. E ele faz o que então? Parou Jesus. Jesus parou os afazeres dele, parou a caminhada dele. Enquanto o mundo inteiro está movendo, Jesus para e ouve o clamor desse homem, atende a voz desse homem. E querido, como então Jesus é maravilhoso. Pense uma coisa, quantos crentes verdadeiros há no mundo? Quantos às vezes estão orando ao mesmo tempo? E Jesus escuta cada um de nós, ouve o nosso clamor, ouve nossas vozes com súplicas, vozes titubeantes, vê os nossos joelhinhos que fraquejam, as mãos que estão descaídas. Jesus vê cada um de nós clamando nas nossas necessidades. E ainda que Jesus não tenha que parar no céu, porque Ele é imparável na sua natureza divina, Ele está cuidando de cada átomo, cada molécula, cada ser, cada circunstância, cada ação, mas mesmo assim, entre aspas, Ele para e olha para você do céu. Ele presta atenção em você. Você já tentou conversar com alguém, contando o seu caso, querendo chorar, e a pessoa mal te ouviu? Nem deixou você falar direito? Jesus não é assim, Ele para e Ele ouve. Que coração maravilhoso de Jesus, não é? Que lindo e admirável esse Salvador. Quantas vezes
Nós queremos só uma pessoa com um ombro amigo para a gente chorar, desabafar, falar, e a gente não encontra. Mas a gente encontra o Filho do Homem servindo um cego, um mendigo como esse, e cegos e mendigos como nós. Ele ouve o clamor. Misericórdia, Senhor. E Jesus, é interessante que ele contraria a multidão. A multidão não queria que ele atendesse, mas ele não contraria aquela ovelha que necessita de ajuda. Jesus hoje tem contrariado a multidão de falsos crentes que querem abafar a voz das verdadeiras ovelhas que clamam por misericórdia. Jesus hoje contraria a multidão de falsos pastores que pregam um evangelho triunfalista, enquanto estão vendo pessoas e pessoas precisando de misericórdia de Jesus e não oferecem isso para elas. Jesus não deixa de ouvir suas ovelhas. Não são só as ovelhas que ouvem a Jesus. Jesus também escuta as ovelhas, as verdadeiras ovelhas. E aí é interessante, porque Jesus manda chamar esse homem, e diz o texto que as pessoas que vão lá chamar dizem assim: tende bom ânimo. E por que isso é significativo? Meus irmãos, alguns dias antes, Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Quais são as palavras que Jesus usou para as irmãs de Lázaro? Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. As mesmas palavras. É muito provável que um dos discípulos de Jesus tenha ido chamar esse homem, e falaram com ele a mesma coisa: tende bom ânimo, mostrando que diante das provações, dificuldades, das nossas necessidades que parecem grandes demais, Jesus ainda continua dizendo para nós: tende bom ânimo, não escute as vozes do mundo, escute a minha voz, tende bom ânimo. E nós precisamos ouvir essa boa voz de Jesus, diante das lutas, diante das adversidades, diante da nossa cegueira espiritual, diante dos nossos pecados. A gente tem que ouvir Jesus lá do céu falando: tende bom ânimo. Curiosamente, Jesus falou isso para os apóstolos também lá do céu, quando a dificuldade surgiu para a pregação: tende bom ânimo. Qualquer adversidade da vida, a gente pode abrir as Escrituras e ver Jesus falando conosco: tende bom ânimo, siga tranquilamente a Jesus. E aí veja que quando o cego ouviu isso, verso 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E aqui a gente vê algo interessante em relação à fé desse homem. Por quê? A fé dele era desprendida. Logo que Jesus mandou chamá-lo, o que ele fez? Ele saiu correndo atrás de Jesus. Veja, esse homem não disse assim: espera aí, pastor, amanhã eu mudo de vida. Espera aí, amigo cristão que está pregando sobre a salvação, eu tenho o dia de amanhã, eu ainda posso viver um pouquinho no pecado e depois me voltar para esse tal de Jesus que você fala. Não, a verdadeira fé diz assim: é agora, eu não vou esperar, eu não vou terminar o que eu estou fazendo, eu vou direto para o Senhor Jesus Cristo. Curiosamente, a gente tem uma ilustração lindíssima disso no Antigo Testamento, que quando Elias foi ser tomado para o céu, e ele mandou Eliseu fazer suas atividades, o que Eliseu fez? Eu vou seguir você, para onde que você for, eu vou também. E por isso ele recebeu a porção dobrada do Espírito que ele tanto queria. Ou seja, a verdadeira fé, meus irmãos, não fala: espere até amanhã, Jesus, depois eu lhe sirvo, deixe-me primeiro enterrar o meu pai, deixe primeiro avisar os da minha casa. A verdadeira fé, ao ouvir de Jesus, ao ouvir o chamado de Jesus dentro do seu coração, por causa do novo nascimento que Jesus nos dá, a nova inclinação, ela vai até Jesus imediatamente. Por isso, nós temos duas coisas aqui dignas de destaque. Primeira coisa, essa fé abriu mão de tudo. E olha que contraste interessante. Esse homem
diz o texto que ele estava com a capa e ele lançou de si a capa. Isso aqui é significativo. Não é o mais importante do texto, como alguns pregadores fazem. O mais importante do texto é o Jesus, filho de Davi, que salva esse homem. Mas isso aqui é interessante. Por quê? Meus irmãos, naquela cultura, a capa era uma coisa importante. Tanto que Paulo, no fim da sua vida, escrevendo a Timóteo, ele diz: olha, pega a minha capa que eu deixei em Troade e traz aqui para mim, porque o inverno se aproxima. Veja, a capa era uma coisa cara, a capa era uma coisa essencial da vestimenta. Tanto que Timóteo ia andar mais de 1000 quilômetros para pegar a capa de Paulo. Então capa era uma coisa importante. E lembre-se, esse homem é o que? Mendigo. E ele tem uma capa que o protege do dia, do sol do deserto e do vento do deserto. Já foi numa duna, quando está ventando e a areia pega na sua cara? Ou seja, a capa protegia disso. E você já foi em algum deserto? Aqui Curvelo é mais ou menos assim, né? De dia é quente e à noite está fazendo um friozinho, né? Mas no deserto é muito mais frio do que isso. Então a capa ia proteger aquele homem do frio. Então era, digamos assim, o único bem precioso que ele fez. E o que ele fez? Tchau, capa. Tem coisa melhor do que capa nesse mundo: Jesus. Interessante. Algum tempo antes, Jesus esteve diante de um jovem rico e ele disse: vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. E aquele homem saiu triste porque ele era dono de muitas propriedades. E agora a gente tem um cego, com a única coisa que ele tem, ele lança fora e fala assim: não, a melhor coisa nesse mundo é seguir Jesus, é ir até Jesus, é estar com Jesus. Então ele não deixou que nada nesse mundo fosse um empecilho para ele estar com Jesus, inclusive a única coisa que ele tinha. Segunda coisa, diz o texto que ele saltou para ir ver Jesus. Eu quero fazer com você um experimento. Se você tiver labirintite, não faça isso. Chega em casa, assenta no chão, apaga as luzes, fecha o olho e tenta levantar com um salto. Não faça isso, você vai se esborrachar no chão. Como é que salto ou cego levanta? Com salto? Ele põe a mão nas coisas, né, palpando, segura alguma coisinha firme e levanta. Mas esse homem não fez assim. Diz o texto que ele foi ligeiro, célere. Por isso Marcos registra como se ele tivesse pulado, saltou. Ou seja, ele entendeu: não há tempo a perder. Eu não posso perder tempo com as coisas para buscar Jesus. Eu tenho que ir até Jesus, célere, rápido. Meus irmãos, se tem uma coisa que os puritanos sempre nos ensinaram a gente tem que buscar Jesus rápido. Eu me lembro de Jonathan Edwards, ou Jonas Eduardo, né, pregando na sua época o famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, dizendo para o povo: arrependa-se, você está em cima de uma névoa finíssima que é a sua vida, e você não pode tê-la amanhã, seja rápido em arrepender. E os homens garravam nos umbrais das portas, nas paredes, e iam rápido até Jesus e choravam num homem lendo o sermão à luz de velas. E hoje a gente tem visto a igreja e a gente fala: rápido, arrependa, saia desse caminho tortuoso. E as pessoas, ao invés de irem rápido a Jesus, elas se agarram ainda mais ao pecado. Esse homem não é só humilde, persistente e abnegado, mas ele também entende a urgência de buscar a Jesus. E aí, quando ele chega diante de Jesus, perguntou Jesus: que queres que eu te faça? Antes de eu falar dessa pergunta e resposta, eu agradeço a Deus que Ele não aparece para a gente hoje e pergunta: que queres que eu te faça? Porque eu tenho certeza que a maioria de nós ia afundar nos seus pecados, nos seus prazeres,
e poucos seriam aqueles que pediriam: eu quero ver espiritualmente, eu quero humildade, eu quero piedade, eu quero paciência, eu quero longanimidade, benignidade, domínio próprio, amor, mansidão. Graças a Deus que Deus não faz isso, porque se Ele fizesse, meu amigo, a nossa ruína ia ser certa. E aí veja, onde essa pergunta foi feita antes? Verso 36, e lhes perguntou: que quereis que vos faça? Jesus tinha perguntado algum tempo atrás para Tiago e João: o que vocês querem de mim? Nós queremos reinar, nós queremos ser grandes. Essa é a resposta daqueles que estão cegos. Essa é a resposta daqueles que os bens espirituais não estão sendo naquele momento as coisas mais importantes na vida. Por isso é muito perigoso. Mas veja que o Espírito Santo, pela verdadeira fé, moveu aquele pecador a não querer pedir para gastar nos seus prazeres, para não ser uma pessoa grande, mas para pedir o que ele necessitava. Ele podia ter pedido uma esmola, ele podia ter pedido: eu quero ser rico, mas ele pediu: Senhor, que eu torne a ver. É interessante que Marcos registra a palavra Rabone, mestre, e só Maria, que foi no túmulo de Jesus, chamou Jesus de Rabone, o título completo, e não Rabi. Por quê? Essa palavra Rabone também ela é usada para a palavra Kyrios, Senhor, que é justamente a palavra que Mateus e Lucas registram, Senhor. Então o que esse homem está dizendo diante de Jesus? Senhor, ou seja, Deus, eu quero ver. E esse pedido, talvez você pense: está vendo, pastor? Ele pediu cura. Mas, meus irmãos, ele foi muito além da cura, porque o seu pedido foi baseado na palavra. Como assim? Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui de conhecimento bíblico. Qual pessoa no Antigo Testamento foi curada de cegueira? Eu vou dar o nome para vocês: ninguém. Não temos nenhum caso de cura de cegueira no Antigo Testamento. Mas nós temos textos no Antigo Testamento que falam de cura de cegueira. Quais textos? Messiânicos. Isaías 29:18 e Isaías 35:5, que nós lemos aqui: os surdos ouvirão a palavra, e os cegos, livres da escuridão e das trevas, verão. Ou seja, aquele homem, ao fazer o seu pedido, ele estava diante de Deus, que ele reconhece que é Deus, e ele faz um pedido baseado na palavra. Então a verdadeira fé em ação sempre pede coisas baseadas na palavra. No Cristo da Bíblia, no Cristo da palavra, nos pedidos condizentes com a palavra, que eu torne ver. E aí ele mostra que a fé dele é verdadeira. Ele linkou as escrituras com o seu pedido. Ele não pediu nada além das escrituras. Que eu torne a ver: o Senhor é o Messias. Isso é prova da sua messianidade. E o verso 52: então disse Jesus: tua fé te salvou. Jesus disse para o filho de Timeu: tua fé te salvou. Veja, esse homem até aqui está mostrando a natureza, a essência e o agir de uma fé salvadora, verdadeira. E quando ele foi a Jesus e pediu cura física, mesmo que a fé verdadeira estivesse em ação, Jesus fez questão de mostrar a ele a cura da sua alma. A tua fé te salvou. Ou seja, Bartimeu, eu vejo em você e em qualquer outra pessoa algo muito pior do que ser cego: é ser condenado. Por isso eu quero mostrar a salvação da sua alma. E esse homem então percebe que a absolvição de pecados, o perdão real que ele recebe, é o mais precioso que existe. Ele queria vista restaurada, mas ele recebeu as chaves do céu.
E nada há melhor do que isso. E aí a gente aprende uma coisa: Jesus cuida da nossa alma. Jesus salva a nossa alma do pecado, da cegueira espiritual. Jesus salva a nossa alma de estar à beira do caminho e sermos mendigos. Ele nos cura e é o único que pode fazer isso. Jesus perdoa pecados. Jesus é o Salvador, o Filho de Davi. Só que Jesus quer curar só a nossa alma? Não. Ele também quer curar o nosso corpo. Tanto que em 1 Coríntios 15, Paulo diz que nós vamos ter um corpo novo, glorificado. Em Filipenses ele fala que o nosso corpo vai ser como o corpo de Cristo. Então Cristo, ele não é um grego que acha que o corpo é mau. Não, o nosso corpo é bom. Então ele quer salvar a nossa alma, mas também o nosso corpo, ou seja, o indivíduo completo. Então o que ele faz? Ele cura esse homem, mostrando o quê? Que ele dá a cura para os nossos corpos também, e que os nossos corpos são importantes para ele, e nos dá aqui a esperança de que no novo céu e nova terra nós seremos plenos, corpo e alma. E por fim, é interessante que diz que quando isso aconteceu, a visão dele ficou intacta, ele estava plenamente enxergando tudo. O que ele fez? Foi embora para casa. Não, ele não fez isso. Isso é que alguns crentes fazem, né? Começa a vir na igreja, recebe a bênção e faz o quê? Tchau, Jesus. O verdadeiro crente diz aí que ele segue Jesus estrada fora. É interessante que nós lemos lá em Isaías que os cegos veriam, os surdos ouviriam, os coxos andariam e todos eles se acertariam com o caminho, até o louco. Ou seja, os salvos por Jesus andam no caminho de Jesus. Então esse homem, ele não queria só a bênção. Quem que ele queria? O abençoador. Muitas pessoas hoje só querem a bênção de Jesus e não querem o Jesus da Bíblia. O verdadeiro discípulo, ele quer o Jesus da Bíblia, mesmo que o Jesus da Bíblia não vá abençoá-lo do jeito que ele quer. Porque aqui nós temos um quadro belíssimo. O cego recebe o que ele quer, e o que ele faz? Segue a Jesus. Tiago e João receberam o que queriam? Não. E o que eles fazem? Segue a Jesus. Então não importa se você recebe o que você quer ou se você não recebe o que você quer, você tem que seguir a Jesus. E veja, irmãos, esse homem seguiu Jesus para um resort 5 estrelas. Não. Para onde que Jesus está indo? Jerusalém, cidade que mata os profetas, rejeita a palavra, liteira do Senhor. E ele vai para onde Jesus vai morrer, suar sangue, ser cuspido, esbofeteado, chicoteado, carregar uma cruz, morrer por nós. Então o filho de Davi veio servir. E o que a gente tem que fazer? Servir e ir atrás dele. Para onde? Para onde quer que ele for. E aí veja, a gente fecha essa questão de Marcos 10 em relação ao discipulado. Jesus disse que o verdadeiro discípulo, ele tem que entender o quê? Primeiro a cruz, depois a glória. E é exatamente isso que o cego vai fazer. Primeiro ele vai para a cruz com Jesus e depois ele vai para a glória com Jesus. Seguiu Jesus estrada fora. Ele nunca temeu o trilho do discipulado. Como viver esse texto? Primeira coisa, irmão, ore, se esforce para você ter uma fé tão preciosa como desse cego. E entenda que, como ele, você não pode olhar para Jesus com os olhos físicos, mas você pode olhar para Jesus com os olhos da fé. Como eu faço isso?
todas as vezes que você ler as Escrituras, orar, ouvir o sermão, você pode ver Jesus com os olhos da fé e ouvir as lindas promessas dos lábios preciosos de Jesus, que nos encorajam a segui-lo, a amá-lo, a confiar nele. E então, querido, confie de modo inquestionável em Jesus Cristo, sem hesitação. Não tenha receio em repousar toda a sua confiança nas palavras de Jesus e no próprio Cristo. Creia que Jesus vai fazer aquilo que ele se comprometeu a fazer pelos pecadores que ele quer salvar. Creia. Segunda aplicação: qual é o começo de toda fé salvadora, senão a aventura de uma alma aflita que atira nos braços de Cristo? Ou seja, onde começa toda a fé salvadora? Na aflição do pecador. Quando eu e você entendemos que de fato quem nós somos, mendigos e cegos diante de Jesus. Então a fé que salva não começa num topo de um monte cheio de glória, começa no vale do Jaboque, cheio de pecados. E que embora a gente não possa ver Jesus, a gente sai de lá ferido na coxa, tendo entendido que nós precisamos da misericórdia dele. É exatamente isso que Oséias ensinou para o povo de Deus que não conhecia Deus verdadeiramente: façam como Jacó, clamem a sua misericórdia. Então o primeiro passo dado pelo verdadeiro crente é: Senhor, tenha misericórdia de mim. E depois é seguir a Jesus, como Pedro disse: a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, com alegria indizível e cheia de glória, exultais. 1 Pedro 1,8. O verdadeiro crente vai exultar e ver Jesus com os olhos da fé. Terceira aplicação: que todos nós que queremos ser salvos, notemos bem a conduta de Bartimeu e andemos com resolução nas pisadas da fé desse homem. A exemplo dele, nós não devemos nos importar com coisa alguma que alguém diga de nós, por querermos a Cristo, seguir a Cristo e querermos sua misericórdia. Nunca vai faltar pessoas que insistam em nos abafar e dizer: ainda é cedo demais para você ir a Jesus. Nunca vão faltar aqueles que vão dizer assim: você está com pressa demais para servir a Jesus. Nunca vão faltar aqueles que vão dizer assim: você está lendo demais a sua Bíblia, você está orando demais, você está indo muito na igreja. Não ouça o diabo na boca dessas pessoas. Devemos agir como Bartimeu, célere, resolutamente, seguir a Jesus estrada fora. Quarta aplicação: por que razão aquela multidão se mostrou tão indiferente, os homens hoje se mostram tão indiferentes em relação a Cristo? Por que eles são tão desencorajados a seguir numa igreja séria, a ouvir uma pregação séria? Sabe qual a resposta breve, simples? Essas pessoas ainda não entenderam e não sentem suficientemente o peso dos seus pecados. Ou seja, elas ainda não entenderam o que elas são. Se elas entendessem quão mal elas são, quão pecadoras elas são, quão carentes da misericórdia de Jesus elas são, rapidamente elas se apegariam, pelo iluminar do Espírito Santo no coração, à verdadeira pregação, à verdadeira igreja, à verdadeira paz que há em Cristo Jesus. Elas não iriam de maneira alguma
serem diferentes em relação a essas coisas espirituais. Só quem reconhece quão deplorável é como Bartimeu é que perseveram para serem curados e salvos por Jesus. Quinto lugar, o cego foi curado e não voltou para casa. O texto diz que ele seguia Jesus. Essas palavras são um exemplo vívido do efeito da graça de Cristo sobre todos aqueles que experimentam essa graça. A graça nos faz seguidores de Jesus. A graça nos atrai de forma poderosa para o caminho da santidade e da obediência. E são aqueles que gratuitamente têm os seus pecados perdoados, é que de maneira livre se consagram voluntariamente a seguir e servir a Jesus aonde quer que Ele vá. Aqueles que são comprados por preço do sangue de Jesus, que o Filho do Homem o serviu, eles têm um coração completamente dado a Cristo. Eles não seguram nas capas desse mundo. Portanto, quando a graça é verdadeira, e ela é experimentada de maneira verdadeira no homem, ela leva a pessoa a dizer: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Salmo 116, 12. O que eu vou fazer para seguir a Jesus? Como diz um dos nossos hinos: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? O que você tem feito por Jesus? O que vai acontecer no presente com o verdadeiro salvo é que ele não se orgulha das coisas, mas ele então deixa o seu orgulho e entende quão equivocadamente ele andou e quão retamente ele tem que andar agora. São os orgulhosos que não percebem que estão arruinando suas próprias almas. Sexta aplicação: os nossos olhos já foram abertos pelo Espírito de Deus? Você já foi ensinado a ver o pecado, Cristo, a santificação, o céu, de acordo com a verdadeira luz da palavra? Se sim, você pode dizer: eu era cego e agora vejo. Você pode dizer isso? Você só pode dizer eu era cego e agora vejo se experimentalmente você conhece Jesus. Mas quantos estão no caminho largo que conduz à perdição e que não conhecem ainda as coisas referentes à salvação, mesmo que falem, professem e digam sobre essas coisas, porque não experimentam Cristo, não sentem Cristo em suas vidas, não servem a Cristo de coração como esse homem. Sétima aplicação: como disse Jesus aqui em Marcos 10, 45, ele veio dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio dar a sua vida por um cego, mendigo. Jesus veio dar a sua vida por mim e por você. Amor e perdão. Ele veio pagar o preço dos nossos pecados. O que nós precisamos fazer? Pedir. O que queres que eu te faça? Peça. Eu quero ver. Eu quero ter os meus pecados perdoados. Nós precisamos muito ver a Jesus. Precisamos clamar de alma até que Ele responda: a tua fé te salvou. Então, clame: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Oitavo aplicação: Jesus nunca decepciona as pessoas que confiam nele. O cego viu. O que ele fez então? O que Jesus quer que você faça? Mas o que você quer que Jesus faça para você?
Eu e você, nós podemos pedir coisas materiais a Jesus. Não há problema em pedir coisas materiais. Jesus nos ensina a pedir o pão de cada dia, não ensinou? Então nós podemos pedir. Só que Jesus quer que a gente peça as coisas melhores para Ele. O perdão de pecados, uma vida santa, uma vida pronta para obedecer o Evangelho. Então peça, e como cego você vai receber. Pare de pedir as coisas que Jesus pode sonegar a você. Peça as coisas que Ele não pode não te atender. Que isso, pastor? Tem coisas que Jesus tem que me dar se eu pedir? Sim. Tiago nos diz uma delas. Alguém precisa de sabedoria? Peça a Deus, que nada lhes impropera, ou seja, joga na cara. Ou seja, o que ele está falando? Deus não pode negar te dar sabedoria, se você pedir. Mas é isso que a gente pede? Então peça as coisas que Jesus não pode negar a você. Jesus, mata o pecado do meu coração, eu quero parecer com o Senhor. Jesus, me dê mais vontade de ler a Bíblia. Jesus, me dê mais vontade de orar. E Ele vai fazer isso. E por fim, nossa fé e oração devem estar firmadas na palavra de Deus. O que Cristo requer de nós em relação à oração é que nós conheçamos as Escrituras e paremos de pedir para gastar nos nossos prazeres. Por que nós não recebemos? Porque pedimos mal, para gastar nos nossos prazeres. Amigo, comece a ler a Bíblia e as grandes promessas da Bíblia de salvação, de santificação, de alegria na palavra, de uma vida santa, e comece a pedir essas coisas, e você vai ver Jesus respondendo as suas orações de maneira brilhante, maravilhosa. Eu disse já há alguns dias, há um tempo atrás eu estava muito murmurador. Eu tenho pedido a Deus, tira a murmuração da minha boca, e como Deus tem tirado. Tem muito ainda para melhorar, mas eu tenho visto o quanto Deus tem trabalhado no meu coração em relação à reclamação das coisas. Deus vai fazer. Então, não ore sem base bíblica, como essas pessoas: Senhor, eu te exijo que o Senhor me dê isso. Isso não é correto. Toda a nossa fé e toda a nossa oração tem que ser baseado na palavra. Por isso, os reformados tinham um lema bonito: sola Scriptura. Sabe o que significa isso? Somente a Escritura. Ou seja, só a Bíblia é a minha regra de fé e de prática. De onde que esse homem tirou a fé dele? Dos fatos da Bíblia e daquilo que a Bíblia falava sobre o Messias. De onde ele tirou o pedido dele para ver? Daquilo que Jesus havia sido profetizado lá no Antigo Testamento que faria no Novo Testamento. Então a fé e a oração dele foram baseados na Bíblia. A fé verdadeira, a oração verdadeira, ambas baseiam-se só na Bíblia. Que Deus nos ajude a ser como Bartimeu, cegos que veem e veem com clareza o Jesus, filho de Davi. Vamos nos colocar de pé e suplicar a misericórdia de Jesus. Senhor Deus, que texto maravilhoso é esse! Ó Pai, que maná celestial! Diante desse texto nós nos constrangemos, primeiro pelo Teu amor tão grande, que nos concita a segui-lo, a andar no caminho santo, mas também de ver que aquele cego tinha uma fé muito mais pujante do que a nossa, que temos toda a Bíblia na mão. Como esse homem foi desprendido, como esse homem foi abnegado, célere, humilde,
como sua fé e sua oração basearam-se nas Escrituras. Senhor, 2000 anos depois, nós batemos a cabeça como cegos em relação às nossas orações, à nossa fé e aquilo que a gente deve fazer. Por isso eu quero te implorar que o filho de Davi, o teu filho, a segunda pessoa da Trindade, tenha misericórdia de nós e nos visite nessa noite. O que nós queremos de ti? Que nós enxerguemos, que nós nos vejamos como mendigos que somos e clamemos tua misericórdia, e que nós olhemos para Cristo como de fato Ele é, Deus, Salvador, o Mestre, o Filho de Davi, aquele que tem toda a misericórdia para as nossas vidas. E Deus, ao recebermos tua misericórdia, nós nos desapeguemos às coisas desse mundo que nos impedem de seguir, que nós também abafemos a voz do mundo para ouvir a voz do pastor, sublime pastor, nosso Senhor Jesus. E Deus, eu te imploro, console nosso coração. Quantas vezes nós estamos como esse cego, jogados às traças, e nós nem conseguimos andar direito, fazer nada, e o Senhor nos ouve. Senhor, não nos deixa à beira do caminho, vem nos socorrer, nos ouve. Quando a gente não conseguir, Deus, nem orar direito, e a única coisa que a gente conseguir falar é misericórdia, vem socorrer-nos, ó Deus, e nos dê ânimo de alma para servir ao Senhor, nos dê deleite em Cristo Jesus, e que nós não firmemos em Jericó, bela cidade desse mundo, mas nos firmemos em Jesus, aquele que nos levará para a cidade celestial, mas que antes passemos por Jerusalém, ou seja, passemos pela cruz de Jesus. É no nome dele que eu imploro isso para nós e para as igrejas dos nossos dias, que estão mantendo Jesus do lado de fora da porta, e por isso são pobres, cegas, e estão completamente despidas da graça e da justiça do Senhor. Faça das igrejas carvalho de justiça, faça das igrejas livres da prisão do pecado, para que elas não tenham que ouvir, como Jerusalém, do terrível dia da vingança do Senhor. Nos dê a tua graça, Deus, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bendito Pai e a eterna consolação do Espírito estejam com os eleitos do Senhor, hoje e para sempre, amém. Deus